Boa tarde a todos. Estamos hoje com mais um encontro nosso no projeto Sinônimo de Amor é Cuidar. Hoje temos o privilégio de ter a convidada a doutora Marina de Lima Escrimin. A doutora Marina é formada pela Universidade do Oeste de Santa Catarina em 2015. Ela é pediatra pelo Hospital Universitário do Paraná em 2021 e pós-graduada em Desenvolvimento Infantil pelo CBI de Miami. Contamos também com a presença de Gisele e Bruna, que são psicólogas judiciárias lotadas na Vara da Infância e Juventude, aqui em Cascavel. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a doutora Marina por ter aceitado o convite e por participar com a gente na data de hoje. Eu que agradeço por estar participando desse projeto tão incrível que vocês estão fazendo. Doutora, o nosso projeto ele se desenvolve a partir de algumas perguntas e a senhora pode tirar algumas dúvidas dos participantes do projeto. O cuidado com o filho, nós tentamos traçar uma linha desde antes, na gestação, já até uma idade um pouquinho maior. O cuidado com o filho, ele começa ali antes já do nascimento, correto? Isso. Isso. E por que é tão importante que a mãe cuide do que ingere nesse momento e como o pai também pode ajudar nessa fase do desenvolvimento infantil? Então, existe algo que a gente fala hoje em dia, que são os primeiros 1000 dias da infância, né? Da vida de uma pessoa, de uma criança, que vai desde o início da gestação até os 2 anos de vida. Esse período é muito importante para o desenvolvimento, tanto psicológico como cognitivo, né? Do desenvolvimento cerebral da criança, a inteligência dela, como o desenvolvimento emocional. Então, todos os hábitos de vida que a mãe tem desde a gestação vão impactar a vida dessa criança até a vida futura dela. Então, às vezes, coisas que a mãe ingere na gestação pode alterar durante a gestação. Por exemplo, cigarro pode dar alteração, né, de crescimento no bebê. Bebida alcoólica também acaba passando ali a barreira, né? A mãe acaba... É como se o bebê também estivesse ingerindo. Então, tudo isso acaba impactando toda a vida futura da criança. Nesse ponto, o que se ouve, ou o que é comum ouvir, é dizer que há um limite seguro de álcool e cigarro. Isso é verdade ou não existe esse limite? O ideal é que se suspenda todo o consumo. Não existe esse limite. Então, não existe dose segura nem de bebida alcoólica, ou de uso de cigarro, ou uso de drogas na gestação. O ideal é que a mãe suspenda tudo durante o período que está gerando essa vida. Existe algum outro produto que se deva utilizar, que é comum que se utilize, que pode causar algum dano? Açúcar ou algum outro elemento? Alimentos ultraprocessados que a gente fala, então bebidas muito alimentos muito gordurosos, com muito açúcar. A mãe que acaba às vezes desenvolvendo diabetes na gestação também pode impactar, né, no desenvolvimento desse bebê, tanto durante a gestação como na vida futura dele. Então é muito importante que a mãe cuide da alimentação durante a gestação. Procure ingerir alimentos saudáveis, né, frutas, verduras, legumes, que tudo isso são nutrientes que ela está ingerindo e que estão sendo passados para o bebê. E a senhora teria algum conselho também para os pais, manter tentar não estressar a genitora, algum conselho para que eles, nessa fase de acompanhamento? Sim, tanto em relação à alimentação, uso da bebida, cigarro, para os pais também evitarem, porque é muito mais fácil para a gestante não consumir, se não tem mais ninguém em casa também consumindo, né? Então, essa parceria do pai junto com a gestante, já durante a gestação, é muito importante, né? Pro bebezinho que eles vão ter juntos, né? E essa questão emocional também acaba impactando. Então, assim, procurar deixar a companheira calma, tranquila, né? Não ter agressões, né, verbais, físicas. Então, que seja um período tranquilo para essa mãe. Doutora, vamos falar um pouquinho do nascimento do bebê agora, né? A senhora poderia falar um pouquinho sobre a importância da rotina para o bebê, do sono? É muito importante. Então, assim, desde bebezinho até as crianças maiores. Então, criança gosta de previsibilidade, que a gente fala, né? De saber como que vai ser a rotina dela durante o dia. Então, desde bebezinho, assim, ele gosta de saber que vai acordar da sonequinha, a mamãe vai trocar a fraldinha, vai dar o mamar, né? Vai brincar ali um pouquinho.
daí vai dar mamar de novo, vai dormir. Então, eles gostam de ter essa previsibilidade. Então, desde bebê até criança maior. Então, criança maior ter horário para dormir, para acordar, para fazer soneca. É bem importante que a criança tenha rotina, horário de alimentação também, horário do almoço, horário de jantar, café da manhã, no meio da tarde comer uma frutinha, né, um lanchinho, no meio da manhã também, ter esse cuidado da fruta no meio da manhã é bem importante também. E sobre o ambiente, o que a senhora poderia recomendar? Porque existe, às vezes, uma falsa ideia de que o bebê não é impactado pelo ambiente, brigas familiares, enfim. A senhora poderia nos falar um pouquinho sobre a importância disso, de evitar brigas, às vezes até um comportamento sexualizado na presença da criança? Isso acaba impactando. Muitas vezes os pais pensam assim, não, é bebezinho, não vai perceber nada, né? Uhum. Mas não, a criança vai tudo, vocês, né, sabem melhor que vai tudo no inconsciente desse bebê, né? Então, vai criando essas memórias. Essa questão de ter relação sexual, muitas vezes, no mesmo ambiente que a criança, também não deve ser feito, tá? Por mais que a gente tenha orientação que o bebê deve dormir no mesmo quarto que os pais até os 6 meses de vida, é importante que os pais não tenham relação sexual na presença do bebê, tá? Porque isso favorece que futuramente essa criança venha sofrer abusos sexuais, porque ela vai vendo a imagem, acorda ali, olha, então ela acaba muitas vezes entendendo que isso é normal, é comum e pode favorecer abuso sexual depois quando a criança fica maior, tá? Então não deve ser a gente orienta que os pais tenham relação sexual em outro ambiente, fora que a criança esteja. Em relação a brigas, agressões verbais, né, físicas, tudo isso impacta assim, a criança desde de bebezinha, ela presenciando um ambiente com brigas, com discussões, isso vai impactar sim. Então, a gente orienta que seja um ambiente calmo, que a criança seja, né, criada, que seja educada num ambiente mais calmo, mais tranquilo possível. Já fizemos a gravação com o Dr. Ícaro, neurologista, e ele falou bastante sobre a importância do acompanhamento puerperal para o pediatra acompanhar o crescimento, o desenvolvimento do bebê, para orientar sobre as vacinas e também sobre eventual uso de vitaminas. Mas quando os pais estão em casa, sem esse suporte do médico para dar essas orientações, quais sinais de alerta que eles devem estar atentos e quando eles devem perceber que devem se dirigir a uma UPA, que é o posto de saúde, ou acionar o SIAT, ou mesmo o SAMU? Uhum. Então, assim, quando, por exemplo, assim, o bebezinho pequeno não está mamando bem, então está fazendo menos xixi, está muito molinho, não está tendo reação, isso é um sinal de alerta, que às vezes o bebê não está conseguindo mamar bem, então deve ser avaliado. Aquela criança que vem tendo diarreias, vômitos, também precisa ser avaliado. Os pais precisam ficar atentos quando às vezes aquela criança que vinha com uma gripe, né, um pouquinho maior, alguma coisa assim, está gripado, mas começa com sinal de desconforto para respirar. Então, o que seria desconforto para o filho respirar? Então, a criança que está respirando rápido, ou já querendo engolir assim o ar, sabe? Se entre as costelinhas da criança, acaba entrando fundo, aqui no meio do pescocinho, faz covinha quando a criança respira fundo também, ou covinha embaixo da barriga, ou ele vai respirar, fica abrindo e fechando assim o narizinho, isso é sinal de desconforto para respirar, daí precisa ser avaliado imediatamente. A criança com febre, então aquela febre uma febre alta, acima de 39, 39,5, precisa de avaliação, ou uma febre mais baixa, mas que você olha para o filho e fala assim, não está no normal do meu filho, que mãe sabe quando o filho não está bem, né? Esse instinto materno também, que se você olhar para o seu filho, pensou assim, não está no normal dele, então é bacana levar para ser avaliado. Febre mais de 3 dias, né? Precisa ser avaliado. Criança muito caidinha, que a gente fala assim, que não tá brincando, não está ativa, precisa de avaliação. Crise convulsiva é uma emergência, também precisa ser avaliada. Criança engasgada também precisa, né, acionar SAMU no momento. Intoxicação, percebeu que o filho ingeriu alguma coisa, também precisa. Reação alérgica, começou com inchaço no olhinho,
boquinha ou mancha na pele, precisa de avaliação. Então, nos casos de febre, vômito, esse estado mais de apatia da criança, seria a orientação procurar a UPA. A UPA. O SAMU seria nos casos, como a doutora falou, de um engasgo. Um engasgo, uma crise convulsiva, ou a criança não está respondendo, né? Ou confusão mental, tipo, a criança não está, crianças maiores, né? Não está orientada, não está sabendo falar certinho onde que está. Isso seriam sinais que precisaria acionar o SAMU daí. Qual que é o número mesmo do SAMU? 192. 192. E o CIAT é um outro tipo de atendimento? O CIAT é para trauma, os bombeiros daí. O CIAT é quando, por exemplo, tem acidente ou a criança cai, você percebe assim que tá, às vezes, com o bracinho quebrado, perninha quebrada, né, atropelamentos, isso daí seria o CIAT. Qual que é o número do CIAT? O CIAT é... 193? Acho que é. Acredito que é 193, né? A gente confirma essa informação depois. E, doutora, a doutora mencionou termômetro. Poderia falar um pouco como medir essa febre? A gente fez uma pesquisa de que é possível encontrar termômetros relativamente baratos, em conta, por aproximadamente 10, 20 reais, né, doutor? De 10 reais, aqueles de mercúrio. Na internet tem a partir de 10 reais e os eletrônicos por 20 reais. Todos eles funcionam bem? Funcionam bem. O mais indicado é esse daqui, ó, que eu até trouxe aqui para vocês, o digital. Porque o de mercúrio tem risco de se quebrar, poder intoxicar, né, contaminar, se entra em contato com a pele. Então, esse é o melhor, esse digital aqui. Mas é um termômetro que a gente, né, compra e você fica longo período com ele. Então, vale a pena esse custo-benefício também, né? E quem tem criança, ainda mais quando começa na escola, fica doente. Então, é muito importante que tenha o termômetro mesmo. Porque a gente precisa saber se a criança está fazendo realmente febre, porque às vezes a gente encosta na pele da criança e acha que está quentinha, acha que está com febre e medica. E muitas vezes não é, às vezes está mais agasalhada, né? Então é importante que saiba realmente se está tendo a febre e qual temperatura que está. E para né, medicar de acordo, também para poder passar quando vai, né, procurar o atendimento no posto ou na UPA, para falar realmente quantos graus está tendo, quantos dias. É bem importante que tenha o termômetro. Como que vai ser feito? Vocês, né, vão apertar, sempre medir aqui na região axilar da criança. Então, coloca aqui embaixo do bracinho e segura. Depois que apita, espera 1 minutinho ainda, tá? Que geralmente eleva um pouquinho a temperatura e daí verifica. A febre a gente considera na criança acima de 37,5, tá? Então, isso já é considerado febre. Acima de 38 já é uma febre mais moderada, acima de 39 uma febre alta. É importante falar que os bebês, principalmente no primeiro mês de vida, não pode fazer febre, tá? Mesmo que seja uma febre baixa, que os pais procurem a UPA daí, ou o posto, né, se tiver em horário de atendimento, porque às vezes é uma desidratação, às vezes o bebê não tá mamando direito e se manifesta na forma de febre, então precisa ser avaliado, tá? Esse seja o primeiro pico de febre. Então, o bebê pequeno, ir direto ao posto buscar ajuda. Isso. E os maiorzinhos, procurar no caso de uma febre que persista. Que persista, mais de 2, 3 dias de febre. Ou que a criança, ou uma febre muito alta, que você está dando medicação e não está conseguindo baixar a febre também. Ou que a criança tem algum outro sintoma associado. E quais outros acessórios os pais podem ter em casa para auxiliá-los a oferecer cuidados à criança? É importante que tenha também, dentro da possibilidade da família, né? Ter um aparelho de inalação, porque geralmente as crianças ficam bastante resfriadas, tudo isso. Então, ter um aparelho para fazer uma inalação, ou ter uma seringa para poder fazer uma lavagem no nariz também, né? Nas crianças maiorzinhas. Ter gás em casa, que às vezes precisa, né? Para fazer um curativo, ter um band-aid, esparadrapo, que às vezes precisa para cortes pequenininhos ali para poder, né, controlar o sangue, nada que seja um corte maior, vai procurar atendimento, né? Mas um corte pequeno ali. No caso de um corte, na nossa infância as mães usavam mertiolate. Mertiolate. Hoje em dia usa ainda o mertiolate ou tem outra recomendação? Não, eu acho que não comercializa mais mertiolate, né? Eu nunca mais vi, pelo menos eu acredito que não.
Mas higienizar bem, colocar então assim cortes pequenos, né? Colocar em água corrente, higienizar para que não fique, né, nada de sujeira e fazer um curativo simples ali. E daí fazendo higiene, né, todo dia trocando curativo e fazendo higiene. Apenas para finalizar essa questão dos cuidados básicos com saúde, a lavagem nasal. Como ela pode ser feita? Os pais, eles podem fazer? Tem que procurar algum profissional para fazer? Se a senhora puder simular com o boneco e com o termômetro, simulando uma seringa, né? Então, assim, ó, doutor. Porque ajuda muito o conforto, né? No conforto, isso. Às vezes a criança, ela tá resfriada e a gente consegue controlar bem os sintomas gripais só conseguindo tirar aquele catarro que fica ali, né? Nos bebês pequenininhos, lá nos primeiros meses de vida, não é indicado que seja feita a lavagem com a seringa. Se for fazer só com pouquinha quantidade de soro ali, sabe? Meio ml ou conta-gota, né? E fazer a inalação. Quando a criança fica maior, principalmente a partir dos 6 meses de idade, ela já tem o reflexo de tosse que a gente fala. Então, já fica bem mais tranquilo a gente fazer a lavagem nasal. Claro que no caso de gripe, um bebê menor, às vezes a gente vai precisar fazer, né? Então, assim, na criança maiorzinha ali, vou explicar acima de 6 meses, daí porque nos menores, às vezes, vai precisar de uma quantidade específica de soro, conforme o mês de vida daquele bebê, tá? Então, acima de 6 meses. Sempre a gente vai fazer a lavagem com o bebê bem sentado, tá? Nunca fazer lavagem no narizinho com o bebê deitado, porque senão o bebê pode se engasgar, tá? Então, sempre com ele bem sentadinho. Se conseguir inclinar, assim, um pouquinho o rostinho para frente, é melhor. Vai pegar numa seringa uns 5 ml de soro e vai colocar no narizinho, tá? Não virado para cima, nem muito para baixo, tentar deixar mais retinho assim, tá? E vai jogar o soro com a seringa. Não fazer forte assim com a seringa, sabe? Para fazer pressão, porque não pode machucar o ouvidinho no neném, tá? Então, fazendo um jatinho suave assim, para tentar jogar pro outro lado. Começou a sair catarrinho? Começou a sair catarro? Faz mais... Pega mais, né? 5 ml de soro, joga mais. E vai fazendo até terminar de sair tudo de um lado só. Depois joga uma vez do outro lado também, tá? E conforme o bebê, a criança vai ficando maior, a gente pode ir aumentando essa quantidade de soro daí também. Aqueles, tem uns sugadores de uma mangueirinha que suga. Ele resolve também? Ele não é tão eficaz como a lavagem. Ele acaba auxiliando, assim, nos bebês um pouquinho menores, que às vezes os pais acabam tendo um pouquinho de receio de fazer a lavagem no narizinho, né? Mas ele não é tão efetivo como lavar. Acaba sendo e a melhor. lavagem, ela é importante para um aspecto de saúde, para não evoluir para alguma outra, ou ele é mais para conforto? Não, ele ajuda a não evoluir também, porque às vezes esse catarro fica escorrendo, pingando e acaba podendo ir, né, para o pulmão ou evoluir para uma sinusite também que infecciona, né, que a região aqui do rostinho da criança. Então não deixa de ser um tratamento preventivo também. Isso. Para outras... Auxilia tanto no alívio para a criança respirar melhor, como para não evoluir. Então, continuando nas crianças menores um pouco, a fralda. Ela precisa ser trocada de quanto em quanto tempo? Os pais podem deixar um pouco mais? Usos sequenciais de fralda? Como cuidar de assadura? Essa questão relacionada ao manejo da higiene do bebê. Da fraldinha ali. Então, assim, a gente orienta que a fralda seja trocada sempre que tiver suja, seja de xixi ou do cocô, tá? Nos primeiros meses ali, a pele do bebê é muito sensível. Então, mesmo assim, às vezes de madrugada vai ficar com xixi, favorece com que tenha assadura. Então, nesse primeiro mês de vida, até o segundo mês, mesmo o xixi na madrugada, é importante que seja trocado para não assar o bumbum do neném, tá? Depois, quando fica maior, que a pele já não é mais tão sensível, a urina pode, né, assim... Não é uma fralda que está muito cheia, para não precisar acordar o bebê para trocar a fraldinha, pode ficar. Mas durante o dia tem que ser trocada. Toda vez que vê que tem xixi na fralda, tem que ser trocada. E o cocô também. Toda vez que tem o cocô, tem que trocar, mesmo de madrugada daí. Caso a criança esteja com assadura, o que os pais podem fazer para aliviar aquela ferida ou melhorar o conforto também da criança?
Quando já está com assadura, daí é importante que os pais levem, né, na consulta no posto, porque às vezes precisa ser uma pomada mais específica para o tratamento. Mas uma coisa que vai auxiliar enquanto está ali assadinho, tudo isso, é trocar o lenço umedecido por algodão. Então, assim, até quando o bebê, antes de assar, se os pais tiverem essa condição de não usar o lenço umedecido, mas usar um algodãozinho morno, com a aguinha morna ali, ou até uma babita úmida, né, para fazer higiene, um cocô, né, fazer limpeza na água corrente, é melhor do que usar o lenço umedecido daí. Em relação à higiene íntima dos bebês, há algum cuidado especial, menino e menina, que diferencia? Há algum cuidado que os pais têm que ter com essa higiene? Sim. Na menina, os pais é importante que eles lembrem sempre de higienizar a bebê da frente para trás, nunca puxando do bumbum para frente, tá? Porque senão pode trazer restos ali de cocô, alguma coisa assim para a região da vagina da nenê. Então, sempre de frente para trás, tá? Abrir também a região da vagina ali, né, parte dos grandes lábios, mais de fora ali, para fazer higiene também, importante, porque às vezes fica resto de cocô ali mais para dentro, né, não lá dentro, né, mas abrindo os grandes lábios dali dela para fazer essa higiene. No menino, não precisa ficar forçando, que antigamente falava, né, que tinha que abrir a fimose do neném, que é quando o pipizinho é mais fechadinho. É comum que o menino tenha fimose até os 2 anos de idade, então não precisa ficar forçando. Então, você vai puxar para fazer a higiene até onde vai, a região do pênis do neném, faz a higiene e volta, tá? Não precisa ficar forçando daí para fazer essa limpeza. E acho que em relação aos cuidados era isso. Deixa eu só fazer uma pergunta, doutora. As pomadas, para algumas pessoas, é um pouco difícil o acesso. A maisena, ela também pode auxiliar na Que bom que assadura? você falou, Gisele. Então, a maisena, ela pode sim ser usada. A gente orienta que talco não seja usado, porque o talco ele é muito pequenininho. Às vezes, o bebê pode respirar e ir lá para o pulmão dele. Então, o talco não deve ser usado. Mas a maisena deve ser usada e ela é excelente para a questão de assadura também. Tanto prevenção quanto tratamento. Quanto tratamento. A não ser que seja, por exemplo, casos assim, que daí seja um bichinho mais específico, que daí o médico precisa passar a pomada específica, né? Mas, se não, ela auxilia bastante. Doutora, acho importante a gente falar também sobre os acidentes, né? Por vezes as crianças acabam se envolvendo em acidentes domésticos. E pela experiência da senhora, quais são os acidentes mais comuns e que dicas a senhora teria para dar para os pais para evitar esse tipo de situação? Então, assim, é importante que os pais não deixem as crianças sozinhas, né? Em cima de cama, de trocador, de sofá, porque quando menos espera, eles começam a rolar e cada vez estão rolando mais cedo, né? Então, às vezes pode cair, sofrer trauma, machucar a cabecinha. Então, é importante que não deixem, tá? Sozinhos em cima de superfícies. Quando o bebê começa a engatinhar, cuida muito com tomadas também, procurar fazer, usar uma fita isolante, isolar aquela tomada, sabe? Porque às vezes eles vão, também colocam o dedinho na tomada ou algum objeto leva um choque. Forno quente também é uma coisa que acontece bastante, que os bebês estão engatinhando, vai lá e encosta a mãozinha assim no forno, queima a palma da mão, tá? Panela quente no fogão, sempre com o cabo da panela voltado para dentro, também para não ter o risco deles puxarem o cabo da panela e acabar se queimando. Vai tirar da panela, vai pôr num pote, não deixar na beirada também, sabe? De balcão, de pia, de mesa, procurar deixar mais para dentro também. Ferro quente na tomada também ligado, às vezes vão, puxam, acabam se queimando. Então, tem que ter esses cuidados. Produtos de higiene ou de limpeza, sempre em andar mais alto também, nunca deixar acessível para eles, né? Cuidado com questão de água também. Então, até balde, sabe? Água dentro de balde, banheirinha, tudo isso não pode, tem que ter esse cuidado também. Em relação a engasgos, doutora, porque inicia a alimentação e às vezes pode ter um engasgo, é possível que os pais prestem os primeiros socorros? O que a senhora nos diz a respeito disso? É possível e é bem importante já que eles comecem esses primeiros socorros. Então,
Se os pais percebem que o bebê está engasgado, já começa a fazer a manobra, nisso já grita por ajuda, pede para alguém ligar para o SAMU, que o SAMU vai orientando por telefone também, tá? Então, assim, até 1 ano de idade, a gente orienta 2 tipos de manobra. Uma para quando é para coisa líquida, por exemplo, leite, água, suco, alguma coisa assim. E a outra para quando é alimento sólido ou pastoso, tá? Vou explicar primeiro a do líquido, daí depois a gente explica dos alimentos mais comida ou papinha daí, tá? Então, assim, até 1 ano de idade. Você percebeu que o bebê tá engasgadinho? Você vai segurar ele assim de pezinho e vai olhar para ele, tá? Geralmente os bebês eles fazem um reflexo de tosse, então eles mesmos começam a tossir e melhoram, tá? Se vocês perceberem que ele não tá tendo esse reflexo, não tá tossindo, vocês vão pegar e vão fazer assim, ó, nas costas do bebê. Vai fazer esse estímulo assim, quando já se esfregando, para ver se ele tosse e se ele tem esse reflexo. Se o bebê não tiver, ou se ficou roxinho, molinho, você vê que não tá respirando, vocês vão colocar ele em cima de uma superfície, com esses 2 dedos assim, ó. Deixa eu pegar ali na câmera. Entre os mamilos, bem aqui no meio do peito do bebê, vocês vão apertar 5 vezes. Deitadinho assim em cima de alguma coisa, mas vai apertar assim, ó, retinho, 5 vezes. E com a vai cabeça fazendo assim. reta ou num travesseiro? Retinho. 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 Uma superfície reta, assim, né? E daí fica apertando assim e vai falando com o SAMU até o SAMU chegar, tá? Já se o bebê, se ele se engasga com um alimento, né? Ali a partir de 6 meses, que é começar na introdução alimentar, tudo isso, vocês podem ser feita daí a manobra de desengasgo que a gente fala. Como que é feita? Faz um V assim com a mão e segura aqui no queixo do neném, tá? Vocês vão virar ele assim. É importante que vocês sentem numa cadeira, num sofá, ou se não tiver algum para vocês terem esse apoio aqui da perna, que se ajoelhe no chão, tá? Mas que tenha o apoio da perna para não ficar no ar fazendo a manobra, que senão é perigoso o bebê cair, tá? Então, fez esse V aqui e segura aqui. Vai apoiar o bebê no antebraço, tá? Apoiando na perna. Com essa parte aqui, ó, da mão de vocês, vai bater entre esses ossos das costas que a gente tem aqui, tá? O bebê um pouquinho mais a cabeça inclinada que o resto do corpinho e vai bater 5 vezes, fazendo esse movimento aqui pra frente e pra cima, assim. Bateu 5 vezes, vira o bebê, apoia no outro braço de vocês, tá? Olhou o bebê, ainda tá engasgado, com esses 2 dedos, vai fazer essa mesma que a gente tinha feito aqui. O líquido, né? Isso, apertando 5 vezes aqui no meio, tá? Segura, vira, bate 5 vezes, segura, vira, aperta 5 vezes. E vai fazendo assim até o bebê se desengasgar ou até o SAMU chegar. Isso até 1 ano de idade, tá? Depois de 1 ano, é aquela outra manobra que a gente aperta, né? A mão faz assim. E aqui no meio do peitinho, aqui no estômago, aperta fazendo esse movimento assim pra ir pra cima. Tá? O do dedo também é na parte mole. É bem aqui no meio, entre os mamilos aqui, né, no peito, no final do osso que a gente tem aqui no meio do peito. Aqui no finalzinho do osso. Doutorinha, em caso de ingestão de medicamentos, produtos de limpeza, produtos de higiene, o que os pais devem fazer? Se eles conseguirem identificar o que a criança ingeriu, né, a medicação ou o produto que foi, e procurar a UPA daí. Levar a criança, né, e levar esse produto também que a criança acabou ingerindo. Não deve ser dado leite, que às vezes as pessoas falam assim, né, dá o leite, né, tomar leite junto e tal. Não dá nada para a criança ingerir, forçar vômito, nada, e procurar a unidade de pronto atendimento daí. Com o objeto daí, com o produto. Com o nome do produto, a bula? Não precisa, por exemplo, levar a bula assim, pega a caixa da medicação, não precisa rasgar, que às vezes rasga, né, e acaba cortando ali alguma informação importante. Então, leva o produto junto ou a medicação junto daí. Tem um acidente que eu ouvi dizer que é bastante frequente, do tanque da criança. Ah, sim. A doutora podia falar um pouquinho? Que a criança se apoia, né?
que antigamente, e ainda hoje em dia, né, os tanques eles são vendidos que eles têm uma base mais estreita, né, que é mais fina assim na base que o restante. Às vezes a criança vai e se pendura. Isso também acontece com prateleiras, sabe? Que às vezes a criança vai, se pendura, aquilo vira em cima dela e acaba causando um acidente bem grave para a criança, principalmente do tanque, que ele é pesado, né, para o peso da criança. Então, é bem importante que os pais fixem, sabe, tanque, né, ou com cimento ali, ou se for de plástico, que parafuse na parede, sabe, que ele seja fixo na parede, assim como prateleiras também. E esse também é um caso que seria bom acionar o SIAT, se ocorresse acidente. E em relação a crianças mais velhas, a partir de 5, 6, 7 anos, qual dica a doutora teria para a saúde deles? A questão da rotina, né, que a Bruna falou também, que é muito importante. A criança tem que ter horário de dormir e dormir cedo, né? Criança, o ideal é que durma até às 9 horas da noite, essas crianças maiores, tá? Acorde cedo. Que tenha uma rotina de vida saudável também, com alimentação saudável, evitar doces, frituras, procurar que a criança coma frutas, legumes, verduras. Esses alimentos, quanto mais saudáveis, melhor para a criança. Então, assim, tudo que a gente ficar desembalando, evitar dar para elas chips, salgadinho, essas coisas assim também. E, se possível, fazer alguma atividade física também, que é bem importante para a criança. Então, jogar bola, futebol, vôlei, esses esportes assim também é importante para a criança. Isso, nós agradecemos a presença da doutora Marina. Foi um prazer tê-la conosco na tarde de hoje e com certeza será de muito proveito para o nosso projeto. Que bom, obrigada.